Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Hoje, como vocês viram na capa, vou contar para vocês, compartilhar com vocês a minha experiência com o arquétipo do pavão. Eu ativei esse arquétipo não tem muito tempo, mas eu vou falar para vocês ao longo do vídeo. E esse arquétipo tem sido muito marcante para mim, tá? Nesse momento atual da minha vida. Ele está ativado. A única forma que eu ativei esse arquétipo foi através usando a, a imagem, né, na tela do meu celular. E por vezes eu vejo vídeo também, enfim. Então foi dessa forma que eu ativei. Então, assim, esse arquétipo, desculpa, é diferente de outros que eu já usei. Ele entrou na minha vida assim de uma forma muito simples. Mas os efeitos foram muito fortes, muito visíveis e reais. Então, assim, eu lembro o primeiro contato que eu tive com esse arquétipo, na verdade, eu nem faz muito tempo, foi quando eu fiz um curso de tarô, e a minha professora, ela tinha esse arquétipo, era o arquétipo do curso. Interessante, né? Faz muito tempo isso, sei lá, 2020, 2021, faz muito tempo. E eu lembro que na época eu fui muito encantada com o arquétipo, né? Mas eu ainda não entendia muito bem esse mundo dos arquétipos. E eu lembro que na época eu fiz várias pesquisas, achei muito lindo. Eu também já vi, né? Quem já não viu, conta aqui para mim quem já viu no zoológico. Eu só vi pavão no zoológico, quando eu levava minhas filhas pequenininhas para o zoológico. E todo mundo para ver, né? Ele chama a atenção, né? Aquele leque, né, que ele abre ali, eu acho muito bonito. Bom, então, eu comecei a ativar esse arquétipo do pavão em um momento muito específico da minha vida. Foi no início do meu estágio, eu finalizei um curso técnico no mês passado, no final do mês de março, na verdade já estamos em maio, né? Então, eu fiz dois meses, foram 7 semanas, na verdade. 7 semanas de estágio numa empresa, né, no setor de contabilidade. Bom, então, eu estava passando por um momento, como eu comentei no outro vídeo, no outro podcast, né, do Girassol, eu já vinha passando por um momento de transição, né? Então, o momento em que eu estava entrando num ambiente novo nessa empresa, conhecendo pessoas novas, novos desafios, porque você aprende algo no curso, né? E você vai colocar em prática, né? E principalmente com muitas incertezas. Então, assim, eu tinha, para mim, tipo assim, eu vou terminar esse curso e depois, porque eu já vinha mandando currículo já há muito tempo, e não vinha respostas, mas não positiva, né? Porque demanda sempre experiência, eu não tinha experiência, né? Eu mudei de área para a área da contabilidade, então tudo era muito novo para mim. Tudo, na verdade, é muito novo para mim, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, né, em algo que você vem estudando já há 2 anos, mas você não colocou em prática, né? Então, tudo é muito novo. É natural sentir segurança, nos questionarmos. Será que eu vou dar conta? Gente, nossa, eu lembro que no primeiro dia, assim, eu estava muito tensa. Eu dizia, gente, como que eu vou, tipo, utilizar enfim, né? Eu achava que realmente eu estava com muita dúvida, estava com muito medo, eu lembro que eu estava muito tensa. Será que vão confiar em mim? Porque, assim, tem a questão essa área, né, de contabilidade, gestão, financeiro, tem muito essa questão da confiança. Tanto que eu consegui esse estágio através de uma pessoa que trabalha nessa empresa, né? Então, foi através da confiança de alguém,
né? Porque só enviando currículos, eu não fui chamada para estágio nenhum. Então, foi através de uma pessoa que eu conhecia nessa empresa. A pessoa me indicou, enviou meu currículo para recursos humanos, e eu fui chamada para entrevista, e então fui aceita para fazer o estágio, né? Bom, então muitas vezes o maior medo não é nem de errar, é passar despercebida, é não ser vista, quantas e quantas vezes, hein? E não ser reconhecida, né? Até porque, assim, na verdade, para o estágio, eu precisava dessa oportunidade de fazer o estágio para poder finalizar meu curso. Sem o estágio, eu não conseguiria finalizar o curso, né? O estágio é obrigatório, né? Bom, então foi nesse contexto que o arquétipo do pavão entrou na minha vida. Foi quando eu ativei, eu não lembro, provavelmente foi uma intuição que eu tive, foi algum vídeo que eu assisti, eu não me recordo, mas o pavão, ele chegou para mim dizendo, olha, ele te traz visibilidade, né? Então, foi quando eu decidi ativar, né? Então, intencionar essa energia para mim. Então, sempre eu intenciono, que eu tenho o lado sombra, o lado luz, então eu sempre intenciono e fico muito atenta ao lado sombra, né? Eu sempre intenciono o lado luz do, do arquétipo, né? Então, o pavão, simbolicamente, ele está muito ligado à visibilidade. Gente, eu não fiz uma ampla pesquisa sobre isso, tá? Então, assim, o que eu estava buscando era essa visibilidade, esse reconhecimento, né? E quem sabe uma oportunidade de trabalho naquela empresa, né? Porque, tipo, você faz o estágio, você tem esperança de que as pessoas vejam o seu trabalho e, de repente, surge ali uma vaga, né? Enfim, então a presença, ao magnetismo, à autoestima. Então, juntamente com todos os outros, né, os outros arquétipos também que eu tenho ativado, a ressonância harmônica, do professor Hélio Couto, enfim. Então, a forma como a gente se posiciona no mundo e como o mundo passa a nos perceber, né? Então, o pavão, ele representa brilho, expressão, confiança e energia de destaque. Como eu falei anteriormente, as pessoas, quando, né, a gente para olhar, né? Eu me recordo, foram poucas vezes que eu fui no zoológico, mas às vezes que eu vi o pavão, a gente para, a gente fica ali, né, admirando, e realmente é muito belo, né? E ele usa toda aquela cauda dele, né, para, para conquistar ali a sua companheira, né, também. Bom, é uma energia de destaque, mas ao mesmo tempo não é no sentido de arrogância. Ah, eu sou a melhor, eu sou o melhor, eu tô aqui para me... Não, de forma nenhuma. É no sentido de presença, de eu estou ocupando o meu espaço. A oportunidade que chegar para mim é porque eu venho trabalhando há 2 anos, estudando, me dedicando, para que eu possa estar, ocupar uma vaga, né? Por exemplo, conseguir o estágio, né? O estágio eu vejo muito, que foi um resultado para mim da ressonância harmônica do arquétipo do sol, do girassol, né? Essa força, e também eu tenho outros arquétipos ativados, depois eu falo sobre isso, eu acredito que foi isso porque a minha aceitação no estágio foi lá em 2025, ainda no iníciozinho de novembro, e o meu estágio somente seria em 9 de fevereiro de 2026, então foi quantos meses antes, né? 3 meses antes, né? Bom, então vamos lá. E o mais interessante é o que eu não fiz nada de complexo, né? Eu não fiz nenhum ritual elaborado, eu não mudei a minha casa, no caso, como eu fiz, eu estava lembrando, aliás, eu olhei para ontem eu estava saindo para buscar minhas filhas da escola, e aí quando eu fui para a porta, porque eu comprei, eu não sei explicar, como se fosse
alguma coisa que você pendura e vem, ele tá todo enfeitado, é como se fosse uma argola, não sei. E eu pendurei na porta de entrada, só que para dentro. Eu pensei em colocar do lado de fora, fiquei com medo das pessoas levarem, né? Então eu coloquei do lado de dentro, também de flores de girassol. Aí eu lembrei que eu não falei lá no outro vídeo. Bom, mas com o pavão foi muito simples. Eu só coloquei simplesmente na tela do meu celular. Ainda está aqui. É uma foto belíssima. Toda vez quando eu olho, assim, me traz alegria, me traz. Eu não sei, enfim, simplesmente foi só isso. E claro que a intenção, né? E sempre lembrar que essa intenção que eu emanei para o universo, ela continua em movimento, né? Ela continua em movimento, me trazendo essa visibilidade, né? Então, foi apenas isso, com intenção e com consciência. E aos poucos eu comecei a perceber diferenças, né? Muito sutil no começo, às vezes depois eu fui dizendo, nossa, será que tem a ver com arquétipo, né? Depois eu comecei a perceber que as pessoas estavam me vendo mais, me cumprimentando, me notando mais, me observando. Isso me chamou a atenção, né? Pessoas paravam e diziam, você trabalha aqui? Eu nunca te vi. Você está fazendo o quê? Aí eu mostrava para ela, achasse, não, eu sou apenas estagiária, né? Enfim. E eu tava ali no começo, aprendendo e aproveitando todo aquele espaço. E quando eu cheguei na empresa, assim, eu tive uma sensação muito boa. Isso eu vou contar lá no finalzinho, tomara que eu não esqueça. Bom, então não fazia muito sentido aparentemente, mas esse tipo de atenção foi bem interessante, sabe? Essa questão da atenção, do foco, mas também teve uma coisa, tá? Eu não sei se é devido à ressonância harmônica também, porque a ressonância harmônica, tudo que não está alinhado com a gente, vai se afastando, né? Então, isso eu percebi muito com a ressonância harmônica, né? Mas eu também percebi essa mudança também no estágio. Pessoas, de repente, não muito satisfeitas ali, eu não sei, né? Aparentemente, eu vou colocar entre grandes aspas, com essa visibilidade que eu estava tendo lá, né? As pessoas perguntando, cumprimentando, e enfim, né? Inclusive, tem uma pessoa bem interessante que começou a interagir comigo, sempre que me cumprimentava e tudo, e isso, quando as pessoas lhe cumprimentam, quando as pessoas perguntam o que você faz, a gente vai, ao longo já na primeira semana, segunda, enfim, já fui me sentindo mais segura no estágio, eu já conseguia realizar as tarefas assim com segurança, sem, enfim, isso eu acredito que tem a ver também com na verdade o pavão para mim é mais essa questão da visibilidade, das oportunidades, né? Que eu vejo, assim. E porque tem os outros arquétipos também atuando, né? Então, porque nem tudo são flores, né? Nem tudo é fácil, tudo é muito difícil. A gente não está, eu não estou aqui por acaso. Eu não estava naquele estágio por acaso. Quer dizer, eu vejo tudo como um merecimento. Né? Teve todo um percurso para chegar ali. Né? Eu não cheguei ali à toa. Por exemplo, eu tinha essa pessoa, quer dizer, eu tentei de várias formas, e esse estágio, mesmo depois de ser aceito, eu não queria, porque era muito longe da minha casa. Eu tinha que pegar estrada, eu tinha que dirigir por 1 hora e meia, dependendo do congestionamento. Então, assim, foi muito cansativo. Então, eu continuei buscando outros, né, outras empresas, mas infelizmente eu não consegui. Né? Porque eu acho que as coisas têm que, quando as coisas têm que ser, enfim. Bom, eu ia contar sobre uma pessoa bem interessante, né? Que sempre me cumprimentava e tudo, e aí um dia eu tive a oportunidade de saber que essa pessoa ele era o chefe do recurso humano, né? E, quer dizer, o meu currículo passou por ele para autorização, né? A pessoa que eu conheço passou o meu currículo para essa pessoa, né? Que sempre que passou a me cumprimentar, eu não sabia quem era. Inclusive, enfim. E aí,
o diretor do recurso humano passou para a minha supervisora de estágio, e a supervisora de estágio me enviou porque tinha todo esse caminho de e-mails, tinha todo o histórico, né? Então, quando chegou o convite para mim, tinha todo esse histórico. E aí eu sabia o nome do diretor do recurso humano, mas eu não sabia quem era, né? Enfim, vamos lá, vamos seguir. Então, para mim foi muito marcante, aconteceu assim algo que para mim, eu não gosto muito do nome assim impossível, sabe? Mas o impossível, enfim, né? Era isso, era improvável, impossível, né? Então, o meu estágio, ele teve duração de 7 semanas, e nas últimas 2 semanas, onde eu estava trabalhando normalmente, eu recebi uma mensagem para Teams, né, pelo Teams, e de uma pessoa que eu achava, porque tinha uma vaga que não tinha nada a ver com a contabilidade nessa empresa, e eu tinha enviado o meu currículo, não tinha nada a ver. E aí eu achava que era uma pessoa do recurso humano, me chamando para uma entrevista. Ela perguntou se dia tal eu estava disponível, e dia tal e hora tal, eu disse que sim. Aí ela disse, ok, então a gente conversa no meu escritório. Eu disse, ok. E aí eu achei que era com relação a essa vaga de emprego que eu tinha enviado o meu currículo. E aí depois eu coloquei o nome, porque como eu estava, né, na empresa, então eu coloquei o nome dessa pessoa lá enfim, no computador, né? Aí quando eu coloquei lá, aí deu dizendo que ela era chefe do departamento da folha de pagamento. Que aí no dia seguinte, nesse dia eu estava trabalhando em casa, porque o trabalho ele é híbrido, né? Home office e no escritório. Então nesse dia eu estava em casa, no dia que eu recebi essa mensagem. Aí no dia seguinte, quando eu fui para o escritório, aí eu fui olhar na sala exatamente do lado, colado com a contabilidade, era o nome da moça que tinha entrado em contato comigo. Bom, então, enfim, daí no dia, né, combinado, eu fui lá no escritório dela conversar com ela e ela falou que tinha uma vaga disponível e que a minha supervisora de estágio tinha me indicado para essa vaga e ela perguntou se eu tinha experiência na folha de pagamento. Eu falei que não. Eu falei, eu sou sempre muito sincera. Eu disse que eu já tinha trabalhado, eu trabalhei na área administrativa há muitos anos, foi meu primeiro emprego. Trabalhei por mais de 10 anos na área administrativa, mas depois eu trabalhei com outras coisas, com ensino, e, e aí eu mudei completamente de área, e agora eu voltei de novo para a administrativa, né? Mas o que eu falei que o meu curso era em contabilidade e gestão, eu tinha visto disciplinas na área de folha de pagamento, mas era tudo muito, assim, muito rápido, né? Nada muito específico. E a vaga na folha de pagamento não era exatamente numa área bem específica, né? E aí ela disse, bom, então assim, vamos, aí tem uma outra pessoa que trabalha, no caso seria para ajudar essa outra pessoa, se eu tivesse uma subchefe, né? Então, ok, então quando eu cheguei assim, eu não saí de lá meu sem acreditar, não comentei com ninguém, né? Aí ela agendou uma outra reunião com essa minha subchefe, né? Para a semana seguinte. Aí nós conversamos, eu falei a mesma coisa, eu contei toda a minha trajetória profissional e etc. E, e aí nós conversamos, eu só sei que foram depois que nós conversei com elas duas, passou uns 2, 3 dias, ela me chamou dizendo que a vaga ia ser minha, né? E aí, claro que eu fiquei muito feliz, né? É uma empresa muito grande, mas como tudo tem muita. Eu não sei se chegou a hora tá me fazendo um pouco agora, eu gravando esse podcast, tá me fazendo lembrar, assim, será que tá na hora de tirar essa visibilidade? Porque tá me acontecendo algumas coisas, então aí eu terminei o estágio numa sexta, e na segunda seguinte eu comecei a trabalhar, né? Então já completou um mês que eu tô trabalhando. Tipo assim, eu sempre aprendi tudo muito rápido, né? Mas tem algumas coisas assim que tá incomodando, sabe? Assim, tem algumas cobranças, algumas coisas.
eu não sei se o arquétipo, nesse momento, eu deveria desativá-lo. Por essa questão da. Eu não sei, me veio essa questão agora, por conta da visibilidade. Não sei, porque são cobranças que não tem muito fundamento, sabe? Assim, não tem. Enfim. E. Bom, então eu fiz eu tinha feito uns tiquezinhos aqui, acabei nem. Então foi assim, eu acredito que já tem quanto tempo? Já tem mais de 20 minutos, o outro ficou enorme, o meu relato sobre o girassol, é bem especial, estou olhando aqui para ele. Tem um outro arquétipo aqui também. Eu ganhei de presente da minha chefe um símbolo, ela é chinesa, ela me deu umas coisas, uns cosméticos, só que veio com uma bolsinha vermelha com um símbolo dourado, e é um símbolo de prosperidade e abundância, né? Eu achei muito especial, então eu resolvi deixar como arquétipo também aqui na minha mesa essa bolsinha que eu recebi dela. Eu tirei os cosméticos, estou usando, e tá junto, tá perto ali do girassol, né? Bom, então para mim assim, é um símbolo, né? Como ela é chinesa, então é um símbolo chinês. Começou reikiana, né? Também, enfim, veio do Japão, mas são aquelas letras, né? Eu acho parecido com os símbolos ali do reiki, mas o reiki já é, né, ali do Japão. E, enfim, então eu sempre olho para ele e eu fico. É claro que a gente intenciona, né? Eu agradeci a Deus, ao universo, né? Então, assim, sempre com muita gratidão. Eu lembro que. Então, agora eu vou contar a outra parte, para finalizar. Eu acho que eu tinha escrito outras coisas aqui, mas eu vou, antes que eu esqueça, assim, com relação ao. Quando eu cheguei, no primeiro dia que eu cheguei na empresa, no primeiro dia que eu cheguei, eu tive a pessoa que me recebeu, foi me mostrar a empresa, o escritório, aí me mostrou todo o setor, a cafeteria, enfim, foi me mostrando todo, pessoa super gentil, assim, gente, porque geralmente a gente acaba se acostumando a, a não ser bem tratada, né? A gente, a gente leva tanta paulada na vida, a gente leva tanto desaforo, a gente, né, escuta tanta coisa, e aí eu lembro que essa pessoa me acolheu tão bem, assim, né, assim, e eu fiquei com um carinho muito grande quando, eu acho que o meu estágio já tinha terminado, mas um dia eu passei lá e agradeci, acho que, não, foi no último dia de estágio, acho que foi no último dia de estágio, eu passei por lá, aí eu contei que eu ia continuar na empresa, que eu tinha recebido a proposta de trabalho, ia começar na semana seguinte, ela ficou muito feliz, e aí eu contei que eu nunca ia esquecer, naquele primeiro dia, naquele 9 de fevereiro de 2026, 9 horas da manhã, 8h30, eu estava ali sentada na recepção, muito nervosa, não sabia como que eu ia fazer, como que eu vou. Eu lembro que eu fiz umas terapias no começo do ano, que eu tive um problema na minha família, um pouco sério, e aí eu fiz um tempo terapia, aí eu comentando com ele, disse assim, aí eu lembro que ele disse, eu lembro que ele me deu uma resposta que eu pensando, aí quando ele me respondeu, eu disse assim, aí eu respondi da seguinte forma, eu, eu não tenho o que temer, porque eu estudei, eu estou lá, eu sou estagiária, eu estou lá para aprender, eu não estou lá para ensinar ninguém, então eu estou lá para aprender, para colocar em prática o que eu aprendi no curso, então eu não tenho o que temer. Então, assim, mas mesmo assim eu estava nervosa. Enfim, e eu lembro que enquanto eu percorria ali os corredores que ela foi me mostrando, me veio uma intuição muito forte, de que na verdade, eu tive uma visão, não foi uma intuição, eu tive uma visão, eu trabalhando ali. Só que, tipo assim, e uma alegria no meu coração, assim, uma coisa muito, muito forte no meu coração, né? E aí, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí depois eu comentei com meu irmão, eu disse, será que eu vou trabalhar lá? Aí eu pedi para minha família, assim, né, orar para que eu conseguisse um emprego na área, porque assim, eu estava mandando currículo para todas as áreas que eu achava que encaixava para mim, que dava para trabalhar, eu estava mandando currículo, para mim não importava, né?
Só que depois que eu comecei a fazer o estágio, eu fiquei com vontade. Eu gostei tanto né, da área e tudo, e estou gostando muito né, no que eu estou fazendo agora. Então eu tive essa visão muito forte e eu trabalhando ali como se fosse como se eu estivesse num dia normal de trabalho, aí aquilo veio assim como flecha, assim, aí depois tipo assim, é como se você tivesse meu tipo sonhando e aí você volta assim para a realidade. Eu não sei explicar muito bem essa sensação, mas foi exatamente assim. E então continuo trabalhando lá. Né? É um ambiente assim que eu me sinto, é um ambiente muito acolhedor, é um ambiente, não sei, eu gosto muito de lá. Tá acontecendo algumas coisas assim agora por último, né, que me veio agora, assim, veio um estalo, né? Eu já tinha preparado esses tópicos para me gravar esse podcast, mas não tinha vindo esse estalo de que talvez seja o momento de desativar, por enquanto, o pavão. Eu acho que ele já trabalhou muito bem até agora, então talvez seja o momento de dar um tempo. Eu acredito que talvez eu vou fazer isso a partir de hoje, eu não sei, eu vou programar eu programei o podcast para a próxima segunda, acho que é 4 de maio. Toda segunda-feira, eu vou tentar trazer as minhas experiências com os arquétipos, eu quero trazer com a ressonância harmônica também, só que enfim, vou tentar, tá? Vou tentar manter o canal de pé. Aqui estou reformulando os vídeos, então me ajudem aí na visualização, nas visualizações, para que eu continue aqui o canal e eu continue trazendo essas experiências. E quero trazer também vídeos para ativar esses arquétipos. Né? Eu passei muito tempo com o pavão, né? Passei muito tempo com o pavão, não sei, eu escondi ele, eu até esqueci onde eu escondi. Eu escondi por um motivo, né? Já estava bastante tempo com o pavão, e eu percebi que ele já ele não estava mais trazendo. Na verdade, eu estava vivendo, acho que o lado sombra do pavão. Enfim, eu desativei ele já tem um tempo, já, bastante tempo. E hoje eu vi ele em alguma foto, ou foi vídeo aqui que eu estava vendo nos meus vídeos antigos. Eu acho que foi no vídeo, alguma coisa assim. Bom, então é isso. É, se você, se isso chamou a atenção para vocês, esse arquétipo, se vocês querem de alguma forma, né, trazer essa visibilidade, trazer sabe, não é arrogância, não é eu sou, não. É você se tornar mais visível, de repente você está buscando uma oportunidade, você está num processo, aí, de repente, aí de seleção, enfim, tá? Então, usa uma semana e observa, tá? Observa os sinais, porque o universo sempre dá sinais e Deus sempre conversa conosco. No nosso coração, no nosso cabeção, ele está sempre ali, tá? Conversando conosco. A gente faz barulho demais, aí a gente acaba não escutando Deus se conectando com a gente, conversando conosco, né? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tinha escrito. Ó, quando você muda a forma como você se enxerga, o mundo começa, eu diria que o universo começa a responder de forma diferente. Então, tudo é uma questão de pensamento, sentimento, intenção, né? Então, é isso. Então, essa foi a minha experiência com o arquétipo do pavão. É uma experiência real, já estou aqui até pensando em me despedir dele. Vivida, sentida. E eu diria para vocês que muitas portas se abriram para mim, tá? Eu contei a experiência, eu acabei lembrando agora, porque eu tinha escrito essa questão, que muitas portas se abriram, porque de fato foi. Tiveram muitas mudanças e muita ajuda também.
ajuda financeira, assim, de pessoas que eu nem esperava, né? E assim, resoluções também muito rápidas, sabe? De repente, eu não sei, né? Não sei nem explicar. Não queria ficar sem um pavão, não sei o que eu vou fazer. Eu vou em meditação, conversar com Deus, se eu devo tirar o pavão ou não. Agora fiquei. Ah, enfim, eu não queria ficar sem um pavão, gente. Eu fiquei triste, agora que eu vou ter que ficar sem um pavão. É, tem uma frase que eu resumi tudo isso, né? Quando eu me permito ser vista, a vida também passa a me enxergar, tá? Então, com muito amor eu trago estou trazendo esses depoimentos. Eu não gosto muito de falar, assim, eu me perco muito quando eu estou falando, eu tenho que fazer um roteiro. Eu tenho certeza que eu acho que o outro podcast acho que ficou melhor, talvez um pouco mais com uma sequência melhor, porque eu fui escrevendo, fui fazendo, porque eu tenho essa questão de dar uma viajada. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários, deixa o like de vocês. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Gratidão imensa, imensa mesmo. Eu espero que esse vídeo possa chegar a muitas pessoas que queiram ter visibilidade. Na verdade, eu não fiz assim, uma grande pesquisa. Quando eu lembro que eu vi um vídeo curto, eu já tinha tido essa. No tempo que eu tive a primeira experiência com o pavão, fui lá no curso de tarô, não foi experiência, na verdade eu só vi, né? Então o intuito dela, eu lembro que eu perguntei, era para o curso dela e o canal dela ter visibilidade, né? Então ficou esse nome na minha cabeça, né? E, e quando eu ativei, eu vi um vídeo curto falando sobre o arquétipo do pavão. E, gente, na mesma hora eu já procurei, aí eu já coloquei a intenção e disse, bom, eu vou sentir, eu vou viver esse arquétipo, né? E foi isso. Essa é a minha história com ele, e continuo, até esse momento continuo com ele. Eu vou primeiro fazer minha meditação, ver se perguntar e esperar a resposta, se eu continuo com ele ou não. Se a intuição veio, provavelmente já é Deus me respondendo, antes mesmo de perguntar, né? Mas, enfim, um grande abraço. Espero vê-los, tê-los aqui no canal sempre, tá bom? Um abraço. Não esquece de deixar o comentário de vocês, se vocês já tiveram. Qual experiência de arquétipo vocês já tiveram? Tá? Coloca aqui nos comentários qual arquétipo vocês indicam para mim, de repente. Ai, não sei. Enfim, deixa dica de arquétipos. Eu passei a amar arquétipos, principalmente agora, depois que eu comecei a ressonância harmônica, que eu comecei no caminho das palestras, e com a ressonância harmônica, eu passei a usar os arquétipos ao meu favor, alinhar bem os arquétipos, né? E observar. Quando eu vejo que não está me trazendo muito, eu já desativo aquele arquétipo, eu já tiro ele do meu foco de visão, né? E já tiro a intenção, né? Então é isso. Então, eu espero os comentários de vocês. Um abraço e até o próximo. Tchau.